Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa no estudo do livro Missionários da Luz, né, na psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E nós estamos agora na última parte do capítulo 18, que trata de um processo de obsessão. Tudo bem, Thelma? Tudo bom, graças a Deus, esperando que os nossos companheiros também estejam bem. E vamos então continuar aí o nosso estudo, né? E aproveitando para fazer aquela recordação rápida, né, sobre o capítulo que nós estudamos. A gente viu que a reunião de desobsessão aconteceu lá no atendimento com aqueles 5 espíritos, né, que estavam ali obsediando aquelas pessoas que estavam sendo tratados na reunião mediúnica daquela casa espírita. E nós pudemos ver ali, né, que somente aquela moça que o Alexandre já tinha prevenido o André, aquela jovem, né, estava realmente sendo conseguindo êxito, né, naquele atendimento, porque os outros, pela dificuldade deles, pela dificuldade de entenderem a situação, de entender o procedimento daquele atendimento e também a sua atitude perante, né, o espírito obsessor, eles não iam ter grandes êxitos, né? Então, certamente voltariam a enfermar, como disse Jesus, né? Os espíritos vão, aqueles espíritos dão uma trégua, mas logo em seguida eles voltam a estar ali presente na vida daqueles companheiros, o que é muito doloroso, né? São situações que às vezes levam toda a encarnação, toda a vida, né, dessas pessoas, que a gente sabe que no livro está contando 5 casos, mas quantos casos existem na humanidade, né? Exatamente, e é isso. Né? Então vamos nós, né, terminar esse capítulo, que o nosso livro já está quase terminando, né? São 20 capítulos, nós estamos terminando o capítulo 18. Então era isso. Agora, André Luiz vai falar para a gente sobre essa jovem que conseguia, porque a gente sabe desses 5, como a Thelma falou, só uma conseguiria essa reação e essa melhora, né? E aí ele nos fala aqui, né, que a jovem que reagia contra a perigosa atuação dos habitantes das sombras demonstrava regular normalidade em seu aparelho fisiológico. Quer dizer, a gente sabe que ali, quando começou a reunião mediúnica, eles estavam emanando bastantes fluidos e tudo que os seres espirituais estavam aproveitando para poder tratar tanto os encarnados quanto os desencarnados. Então, ele diz que aquela jovem que conseguiria melhora, ela estava ali conseguindo melhorar, todo o seu desequilíbrio fisiológico estava conseguindo melhorar. Então, semelhava-se a alguém que movimentava todas as possibilidades da defensiva para conservar intacto o equilíbrio da própria casa. Entretanto, os demais, quer dizer, os outros 4, exibiam lamentáveis condições orgânicas. A desventurada possessa apresentava sérias perturbações, desde o cérebro aos nervos lombares e sacos, demonstrando completa desorganização do centro da sensibilidade, além de lastimável relaxamento das fibras motoras. Tais desequilíbrios não se caracterizavam apenas no sistema nervoso, mas igualmente nas glândulas em geral e nos mais diversos órgãos. Nos demais obsidiados, os fenômenos de degradação física não eram menores. 2 deles revelavam estranhas intoxicações no fígado e rins. Outro mostrava singular desequilíbrio do coração e pulmões, tendendo à insuficiência cardíaca em conúbio com a pré-tuberculose avançada. Então, aqui nós estamos vendo que esses processos obsessivos
levam também, com esse tempo, com tudo que acontece no nosso organismo perispiritual, acaba também indo para o nosso corpo físico. Então, é isso que o André Luiz até vai perguntar sobre isso, né? Deixa essas marcas profundas no perispírito, né? Enquanto examinava atento aqueles inquietantes quadros clínicos, o orientador encarnado da Assembleia, fazendo-se intérprete de grandes benfeitores do nosso plano de ação, espalhava o amor cristão e a sabedoria evangélica a longos jorros, quer dizer, esse amor jorrava do coração dele, operando com extrema fidelidade ao Cristo a semeadura da caridade, da luz e do perdão. Então, a gente já viu no outro estudo, que ele realmente era uma pessoa que vivia esse evangelho dentro dele, dentro do coração. E estava ali realmente com muito amor por aqueles encarnados e por aqueles desencarnados que estavam se manifestando através dos médiuns, né? Então, desejando a minha edificação nas atividades construtivas, Alexandre aproximou-se de mim e observou: repare no serviço de fraternidade legítima, quer dizer, observando o esclarecedor, né? Não temos o milagre das transformações repentinas, nem a promoção imediata dos que se demoram no campo inferior dos planos mais elevados. A tarefa é de sementeira, de cuidado, persistência e vigilância. Não se quebram grilhões de muitos séculos num instante, nem se edifica uma cidade num dia. É indispensável desgastar as algemas do mal com perseverança e edificar o bem com um ânimo evangélico. Quer dizer, a gente já vinha falando sobre isso, que não é de uma hora para outra que esses casos de obsessão vêm, às vezes, de séculos, né? Então, não é numa reunião que a gente vai conseguir libertar aquele obsediado do seu obsessor, porque eles têm uma relação de amor e ódio, geralmente, intensa. Então, isso tudo vai levar um tempo, né? Isso mesmo. E aí, os serviços iam a termo. Percebendo que o meu instrutor voltava à nossa conversação mais fácil, expus-lhe as minhas observações, perguntando em seguida: ante os distúrbios fisiológicos que me foi dado verificar, desculpa, nos enfermos psíquicos, devo considerá-los como doentes do corpo também? É o que a gente viu, né? Porque André estava observando as questões psíquicas, mas depois ele, até como médico que foi na Terra, ele começa a olhar o corpo físico daqueles que estavam lá, né? E aí o Alexandre fala para ele perfeitamente: o desequilíbrio da mente pode determinar a perturbação geral das células orgânicas. E é por esse motivo que as obsessões quase sempre se acompanham de característicos muito dolorosos. As intoxicações da alma determinam as moléstias do corpo. Quer dizer, deixam marcas no corpo e na alma, né? Exatamente. Se a gente sabe, né, se o nosso perispírito, o nosso espírito, através do nosso perispírito, adoece, né, não tem como, aquela doença vai acabar refletindo no nosso corpo físico, né? E é isso que a gente está vendo aqui com os casos que eles estão relatando para a gente, né? E antes que eu pudesse voltar às perguntas, percebi que a reunião estava sendo definitivamente encerrada por parte dos amigos da crosta. Quer dizer, a reunião mediúnica aqui dos encarnados estava terminando. Eles já tinham, os obsessores que precisavam se manifestar já tinham se manifestado, e aí já estava terminando. Interrompera-se a cadeia magnética defensiva. Vocês lembram que no início, né, Thelma, eles falaram que, no início do capítulo, que eles formam uma cadeia magnética de defesa. proteção, isso, da reunião, para só estar ali, tanto encarnados, desencarnados, dos quais eles julgam necessários que estejam ali, né? Então, ele notei, né, o André Luiz fala que ele nota, surpreendido, que a jovem, resoluta e firme na fé,
alcançara melhoras consideráveis, enquanto aquela que estava possessa ia retirar-se com a situação inalterada, quer dizer, do jeito que ela Do entrou. jeito que ela chegou, né? Reparei os 3 outros enfermos, que eu acho que eram mais 3, 2 irmãos e mais um senhor. Tão logo se quebrou a corrente de vibrações benéficas ali estabelecida, voltaram a atrair intensamente os verdugos invisíveis, a cuja influenciação se haviam habituado, demonstrando escasso aproveitamento. Olha só, né, Thelma? Quer dizer, eles estavam A gente ali. até falou isso, né, no programa passado, né? Porque eles mesmos atraem, eles mesmos, como se estivesse chamando mesmo, né? Exatamente. Então, ele fala que, olha como ele diz, cuja influenciação se haviam habituado. Quer dizer, eles não conseguiam viver sem aquele hábito, sem aquelas pessoas ali. E aí André fala que, valendo-me da hora, acerquei-me de Alexandre para não perder as suas lições alusivas ao assunto, e indaguei. Como atingir as conclusões finais no tratamento aos obsediados? Quer dizer, como é que a gente sabe, que conclusão que a gente tira de tudo isso que aconteceu aqui? Uns de um jeito, outros de outro, né? E aí o Alexandre respondeu para ele. Em todas as nossas atividades de socorro, há sempre imenso proveito, ainda mesmo quando a sua extensão não seja perceptível ao olhar comum. E qualquer doente dessa natureza que se dispõe a cooperar conosco, em benefício próprio, colaborando decididamente na restauração das suas atividades mentais, regenerando-se à luz da vida, renovada no Cristo, pode esperar o restabelecimento da saúde relativa do corpo terrestre. Quando a criatura, todavia, roga a assistência de Jesus somente com os lábios, sem abrir o coração à influência divina, não deve aguardar milagres da nossa colaboração. Podemos ajudar, socorrer, contribuir, esclarecer. Não é, porém, possível improvisar recursos, cuja organização é trabalho exclusivo dos interessados. E aí André fala, penalizava-me, porém, o quadro clínico dos obsediados infelizes. Ele fica bem impressionado. Quão dolorosa a condição física de cada um. Quer dizer, olha que, né, quer comentar um pouquinho? Isso é muito comum. A gente, quando trabalha com atendimento, né, atendimento espiritual, atendimento fraterno, é muito comum a gente receber esses pedidos de ajuda. Às vezes a própria pessoa fala, estou com problema obsessivo, né? E ele desconhece, né, que aquele tratamento vai depender dele, né? Então, é muito complexo isso. Então, quando a criatura roga a assistência dos lábios, né, roga essa assistência, mas é só, como quem diz, da boca para fora, né? Não está imbuído de desejo de cura, de desejo, né? Citando mais uma vez Jesus, que eu acho que quando a gente fala de cura, quando a gente fala de tratamento, a gente tem que envolver Jesus. Quando ele falava assim, chegava aquele que estava necessitado, aquele doente, ele falava: "Que queres que eu te faça?" Uhum. Né? Que é justamente para ver se a criatura realmente está imbuído da vontade de curar, né? E aí Jesus nessa hora ele falava ser curado, porque ele percebia, né? Então quando a gente não tem essa vontade, quando o espírito ainda está imaturo, é muito difícil essa cura, né? Muito, muito dolorosa mesmo. E fora que a gente sabe também que muitos dos que Jesus curou voltaram a adoecer, Voltaram né? a enfermar, justamente por isso, que Voltaram não a enfermar. mudaram, não mudaram a Não, conduta, né? exatamente. Então, aqui ele coloca aqui, né, que qualquer doente dessa natureza que se dispõe a cooperar conosco em benefício próprio, colaborando decididamente, né, na restauração das suas atividades mentais. E aí a gente já falou no outro programa nessa questão da gente decidir, da gente ter a vontade realmente de se melhorar. E aí a gente vê a questão da outra moça, que ela tem essa vontade dentro dela. Então ela consegue, ela vai conseguir essa melhoria. Os outros 4, infelizmente, não, né? A possessa, ele diz que entrou e saiu
do mesmo jeito, né? E aí Alexandre fala de novo, né? Porque ele pergunta lá, André Luiz, e agora até esqueci qual foi a pergunta, Thelma, que ele fica penalizado, né? E com a dolorosa condição física de cada um, porque a gente está falando aqui das consequências no corpo físico do processo obsessivo, né? Então, Alexandre fala que, ele está dizendo, quão doloroso ver isso, né? E o Alexandre fala para ele, sim, sim, é bem doloroso. O problema da responsabilidade não se circunscreve a palavras. É questão vital no caminho da vida. Preservando os seus filhos contra os perigos do rebaixamento, criou Deus o aparelhamento das luzes religiosas, acordando as almas para a glorificação imortal. Raros homens, entretanto, se dispõem a respeitar os desígnios da religião, esquecendo voluntariamente que as menores quedas e mínimas viciações ficam impressas na alma, exigindo retificação. Você está observando aqui alguns pobres obsidiados em processo positivo de tratamento, mas esquece que inúmeras criaturas, ainda na carne, não obstante informadas pela religião quanto às necessidades do espírito, se deixam empolgar pelo apego vicioso ao campo de sensações de vária ordem, contraindo débitos, assumindo compromissos pesados e arrastando companheiros outros em suas aventuras menos dignas, forjando laços fortes para os dolorosos dramas de obsessão do futuro. E aí a gente vê a seriedade, né? Porque a religião, ele está falando aí dos desígnios da religião. Religião quer dizer religar, né? Religar a Deus. Religião não é só um rótulo. Eu sou católico, eu sou protestante, eu sou espírita. São rótulos, mas a gente pode se religar a Deus em qualquer uma dessas denominações, né? E a questão da como é que a gente se religa a Deus, né? Quantas pessoas estão nesse processo obsessivo, mas não oram, né? Outro dia nós estávamos assistindo o Divaldo Pereira Franco, né? E ele sempre conta um caso assim. Agora ele está numa uma colocação muito simples lá na Casa do Caminho, né, onde tem palestras como se a gente estivesse conversando com ele. A mansão, né? Mansão na mansão, na mansão do Caminho. Então ele fala, né, de uma jovem que procura ele para dizer que ela queria ficar livre daquele processo. Aí ele fala: você ora, você sabe orar, você costuma orar? Eu não sei orar. Aí ele diz para ela: você pode orar até chamando o nome do seu namorado com uma intenção de cura, com uma intenção de ajuda, com uma intenção de socorro, porque Deus nos ouve de qualquer forma. Isso significa para nós que a oração ela é vital. A gente viu aí no início do capítulo que aquela jovem, qual era o propósito dela, né? Está ali se melhorando, na sua dificuldade, ela buscava o que? A oração. Então, esse religar a Deus, esse sentimento que conseguimos reverberar na hora da dor, principalmente, ele é importantíssimo para esse socorro, né? E é isso que ele está chamando a atenção da religião. Ninguém pode viver como uma folha, né? Como alguém que não lembra de Deus, não lembra do Pai Criador, não lembra de Jesus. O que é a vida? Qual é o significado da vida? Nós não somos donos da vida, os donos da vida é Deus, né? E em um momento qualquer nós podemos estar no mundo espiritual, e mesmo aqui, a caminho, a gente está à mercê desses espíritos malfazejos, porque nós o atraímos pelos nossos vícios, né? As nossas paixões. Isso aí repercute em todos os âmbitos, a maledicência. Porque quando a gente fala vício, a gente pensa em quê? A gente pensa no cigarro, na droga, mas a maledicência também é um vício, né? Os maus pensamentos se tornam um abrigo para essas sintonias, é bem complexo, né? E é um convite a gente pensar. E há pessoas que, aqueles que pensam que a nossa vida é só o que a gente vive aqui,
morre, acaba tudo também, né? Que não tem nenhum credo, não precisa ser uma religião, mas a existência de uma força maior, quer dizer, a consciência de que somos espíritos, como ele está falando assim, né, aqui, que a gente esquece que inúmeras criaturas ainda na carne, mesmo que sejam informadas pela religião quanto às necessidades do espírito, a gente se apega às questões só dos sensos, das sensações da nossa vida material, e assim a gente vai, contraindo débitos, daqueles que a gente já tinha, a gente contrai outros, e a gente vai, como ele fala aqui, assumindo outros compromissos pesados, que vão arrastando, vamos nós e vamos outros conosco. E quando a gente desencarna, fica nessa confusão aí de obsessor, obsediado, cada hora é um, cada hora é o outro, enfim, é por aí que nós vamos. E aí depois o Alexandre acrescenta: o que deseja você? É certo que devemos trabalhar quanto esteja ao nosso alcance, pelo bem do próximo. Todavia, não podemos exonerar os nossos semelhantes das obrigações adquiridas. O servo fiel não é aquele que chora ao contemplar as desventuras alheias, nem o que observa de modo impassível a pretexto de não interferir, desculpe, no labor da justiça. O sentimentalismo doentio e a frieza correta não edificam o bem. O bom trabalhador é o que ajuda, sem fugir ao equilíbrio necessário, construindo todo o trabalho benéfico que esteja ao seu alcance, consciente de que o seu esforço traduz a vontade divina. Thelma, você comenta um pouquinho que eu vou tomar uma água. Alexandre não podia ser mais claro. Compreendi-lhe o esclarecimento edificante, mas notando a saída dos enfermos sob o amparo vigilante dos familiares que os aguardavam na porta, voltei a indagar. Deixa eu ler logo aqui. Meu amigo, e se conseguíssemos o afastamento definitivo dos perseguidores implacáveis? E ele continua insistindo, né, nas possibilidades ali. Na qualidade de antigo médico do mundo, reconheço que esses doentes psíquicos não trazem as enfermidades de que são portadores circunscritas à mente, com exceção da jovem, do sistema nervoso, com exceção da jovem que reage valorosamente, os demais revelam estranhos desequilíbrios do sistema nervoso, com distúrbios do coração, fígado, rins e pulmões. Porque aí as situações, as ligações estão ficando tão profundas, né, que elas interferem além do psiquismo no corpo, porque é onde surge primeiro a doença, no nosso psiquismo, na nossa mente, né? Então, nesse caso aí, já está trazendo os distúrbios do coração, o fígado, os rins que não funcionam corretamente, os pulmões que estão sobrecarregados. E ele continua: admitamos que fosse obtida a conversão dos verdugos que os atormentam. Vamos supor que os espíritos que estão ali sendo os obsessores sejam convertidos ao bem. E ele fala: voltariam depois disso à normalidade orgânica? Alcançariam o retorno à saúde completa? É só a gente pensar, né? Porque nesse caso aí eles já interferiram tanto que mesmo os espíritos saindo, se afastando, o corpo já está contaminado. O corpo já está, né, mostrando a sua deficiência. Então, a saúde já está abalada. Alexandre meditou alguns momentos antes de responder e asseverou em seguida: André, o corpo de carne é como se fora um violino entregue ao artista, que nesse caso é o espírito encarnado. Torna-se indispensável preservar o instrumento contra os animalcos, quer dizer, os animais, os micro-animais, né, destruidores, e defendê-los contra o ladrão. Então, é por aí, né? Então, o corpo já está contaminado. Então, desculpa, Thelma, acaba de concluir. Não, pode falar.
Eu estava aqui lembrando que eu queria voltar só um instante naquele outro slide, por conta dele colocar aqui um aviso muito interessante para nós. Não, não, não. Vai mais um, é só o esse aí, ó. Não, não, o outro, esse aí. Que ele fala assim, nós que estamos ali trabalhando, né? Ele fala aqui, olha, o trabalhador que quer ajudar, ele não pode ou nunca ficar muito envolvido com isso, né? Olha como ele fala, o trabalhador é o que ajuda, o bom trabalhador é o que ajuda, sem fugir ao equilíbrio. Quer dizer, se nós nos desequilibrarmos frente a todo aquele cenário que a gente está olhando, a gente não consegue ajudar, né? Porque a gente quer, vamos dizer, libertar aquele que está ali sobre aquele jugo, mas às vezes aquilo não é possível, às vezes não é aquilo nem que aquele que a gente está vendo aqui no exemplo, né, Thelma, é o que ele quer. Então, a gente tem que saber que a vontade divina é a que vai ser feita, né? Aí podemos continuar, Thelma, era só esse. Sem se envolver com a doença, né? Porque senão a gente só Porque vai acarretar o problema para nós e não vamos poder ajudar, né? Porque se você se envolve ali emocionalmente, fica com. Aliás, no início do capítulo, ele lembra que ele fala do erro do pessoal encarnado ser muito esperançoso aquele que vai ser tratado, dizendo, não, vai ser curado, vai ser curado. E a gente está vendo aqui pelos exemplos que nem sempre é possível, né? Porque isso tudo é muito complicado. Então, a gente não pode ficar falando demais e nem dentro de nós mesmos termos muitas expectativas, porque tudo vai acontecer de acordo com a vontade de cada um, né? Tanto do pai, mas também daqueles que estão envolvidos ali, né? Lembrando que ele disse para nós lá no início do capítulo, né, que são viajores de muitas eras, né? Então, geralmente o processo obsessivo grave, ele não é da agora, ele já vem, né, de longas datas aí, né, nessa. Exatamente. E aí, nesse outro slide, como a Thelma, o outro que a Thelma já falou, né, as questões do corpo vão ficar marcas, né, e não nada se cura assim, que aí ele vai, né, fala assim, voltariam depois disso, né, vai voltar saúde completa? E aí ele está dando o exemplo do violino, né, que vai depender daquele que é o espírito, né, que é o dono do violino, como é que ele vai cuidar daquele violino, né? E aí podemos continuar. Observou a jovem que tudo faz para guardar-se do mal, isso é o Alexandre continuando, né? Aquela que a gente viu que vai ter melhoras, né? Tem estado a cair sobre os golpes dos perseguidores que lhe assediam impiedosamente o coração. Entretanto, como alguém que atravessa longa e perigosa senda sobre o abismo, confiante em Deus, ela tem recorrido à prece incessantemente, estudando a si mesma e mobilizando as possibilidades de que dispõe para não perturbar a ordem dentro de si mesma. Na tentação de que é vítima, tem essa irmã aprovação que a redime. Ela, porém, com o heroísmo silencioso do seu trabalho, tem esclarecido os próprios perseguidores, compelindo-os à meditação e à disciplina. Segundo vê, essa lutadora sabe preservar o instrumento que lhe foi confiado e, convertida em doutrinadora dos verdugos, pelo exemplo de resistência ao mal, transforma os inimigos, edificando a si mesma. Então, a gente percebe aqui que o fato da vigilância dela, das preces, do estudo das próprias questões dela, ela com ela mesma, os processos meditativos, os estudos mesmo que ela faz, quando ela faz e raciocina, a gente sabe que aqueles que estão perto de nós, eles absorvem aquilo que nós estamos estudando e depreendendo. Então, ela se ajuda com o esclarecimento ao mesmo tempo, ela ajuda aqueles que estão a obsediando, né? Essa questão de estudar a si mesmo é uma dos itens mais importantes, né? Porque a gente deve se perguntar a si mesmo, por que eu estou com esse pensamento? De onde veio esse pensamento? Por que eu estou agindo assim? Por que eu estou com raiva? Por que eu estou ressentido?
né? Então, esses porquês, buscando as respostas, é o autoconhecimento, que é importante para nós nos fortalecermos, porque à medida que nós nos conhecemos, nós vamos entender, eu não estou bem, né? Preciso tomar precauções. Então, é aí que entra a questão de nós estarmos atentos, né? E a nossa resistência ao mal, porque o mal vai estar à nossa volta a todo instante, né? Todo momento. Ele surge das formas mais inesperadas possíveis, mas a gente não deve entrar, né? O que ele falou aí num desses estudos nossos, que ele fala que não podemos deixar que os passarinhos façam ninhos nas nossas cabeças. Eles vão voar sobre nós, mas a fazer os ninhos é permissão nossa, né? Exatamente. Ele fala isso, né? Quando ele falou dos obsessores, ele fez essa comparação, né? Os Isso, abutres, ele os falava dos abutres. abutres, A né? gente não pode proibir que eles voem, mas fazer ninho na nossa cabeça, aí é uma decisão nossa, o nosso livre-arbítrio, né? Isso, Então, ante a colaboração dessa natureza, temos o problema da cura altamente favorecido. Isso continua Alexandre, né? Não se verificará, porém, o mesmo com aqueles que não se acautelam com a defesa do instrumento corporal. Entregue aos malfeitores, o violino simbólico a que nos referimos pode permanecer semidestruído, e, ainda que seja restituído ao legítimo possuidor, não pode atender ao trabalho da harmonia com a mesma exatidão de um outro tempo. Um Stradivarius pode ser autêntico. Stradivarius é uma marca bem famosa de violinos, são um dos melhores do mundo. Então, o Stradivarius ele pode ser verdadeiro, quer dizer, ele pode ser um Stradivarius autêntico, mas não se fará sentir com as cordas rebentadas. Mesmo que ele seja um da melhor qualidade, se está com as cordas rebentadas, ele não vai servir. Então, como vemos, os casos de obsessão apresentam complexidades naturais e, na solução deles, não podemos prescindir o concurso direto dos interessados. E aí, André Luiz falou que compreende tudo isso, quer dizer, cada um vai ter no seu corpo físico as consequências de tudo que passou e daquilo que acabou, de uma certa forma, permitindo passar, né? exatamente. E, em virtude da pausa que o mentor imprimiu à conversação, obtemperei. Convenhamos, porém, que os perseguidores se convertam, que se afastem definitivamente do mau caminho, depois de se viciarem o organismo das vítimas durante longo tempo. André está montando uma hipótese, né? Nesse caso, não terão elas o restabelecimento imediato, não recuperarão o equilíbrio fisiológico integral. Quer dizer, se afasta o obsessor, será que eles não vão voltar a ficarem normais, Uhum. né? Com a bondade que lhe é peculiar, aí o Alexandre responde a ele: eu já observei acontecimentos dessa ordem, e quando se verificam, os antigos verdugos se transformam em amigos, ansiosos de reparar o mal praticado. Por vezes, conseguem, recebendo a ajuda dos planos superiores, a restauração da harmonia orgânica naqueles que lhe suportaram a desumana influência. No entanto, na maioria dos casos, as vítimas não mais restabelecem o equilíbrio do corpo. E aí eu me lembrei, Thelma, do livro Libertação, quando é a obsessão da Margarida, né? E a gente vê, ela já estava com o corpo físico e o mental bem deteriorado, mas ela vai conseguindo, porque depois ela ainda vai engravidar e tudo, ela vai conseguindo, mas a gente sabe que alguma perturbação ficou ali, né? Essa questão, né, desses antigos verdugos, no caso, a Sueli também dá um exemplo, logo que ela fala ali naquele capítulo que nós citamos, que quem é o obsessor, geralmente esses que se transformam em amigos, esses que ficam tristes por ter causado mal, são aqueles obsessores que não são os vilões, não são aqueles verdugos, né? Eles estão ali por ignorância, porque não sabem, o que, não entendem, né, que estão causando mal.
Então, esses conseguem realmente essa mudança, né? Mas muitas vezes o próprio obsediado sente essa falta, né? E ansiam pela sua companhia e tornam e como que chamassem mesmo por eles, né? É. E aí André pergunta para o Alexandre se permanecem de saúde incompleta até a morte, né? Até o sepulcro. E o Alexandre diz que sim, Uhum. porque se já danificou alguma parte do nosso corpo, algum Cria uma órgão, dependência, né? Cria uma dependência. aquele dano nem sempre vai poder ser recuperado, né? Vamos ver o que ele fala mais. E aí o André diz que ele ficou observando o espanto do André, né, e acrescenta: seu assombro prende-se ainda à deficiente análise humana. O perseguidor, reconhecido como tal, entre os companheiros encarnados, pode revelar modificações, mas talvez a vítima suposta não esteja convertida. Na obsessão, as dificuldades não são unilaterais. O eventual afastamento do perseguidor nem sempre significa a extensão da dívida. E em qualquer parte do universo, André, receberemos sempre de acordo com as nossas próprias obras. O assunto sugeria grandes e belas interrogações, mas exigências outras requisitavam-nos mais além. Alexandre dispôs-se a partir, despedindo-se afetuoso dos cooperadores, e eu acompanhei-o em silêncio, meditando na grandeza das mínimas disposições da justiça divina. Quer dizer, o obsessor ele pode se modificar, mas não necessariamente aquele que foi obsediado. E mais, né? Ele tem ainda as suas questões, né? Os seus acertos ainda a serem feitos. É como toda dívida, né? Existe o arrependimento, existe a questão da ter consciência daquilo, mas vai ter que ter a reparação, né? Vai ter que ter reparação. E só através da reencarnação, muitas vezes, eles vêm para ressarcir os seus débitos com aquele que ainda está empedernido, com aquele que ainda está envolvido com aquela questão, porque não houve perdão recíproco, né? Mas aqui está, né, isso com certeza, então ele fala às vezes, né, e às vezes, além disso, pode ser que o obsessor ele se liberte disso, perdoe, se liberte, Também. é o que ele está falando, o obsediado ainda, como ele fala aqui na obsessão, as dificuldades não são unilaterais, né, pode ter, mas nem sempre significa, como você falou, a extinção da dívida, ele vai, com o outro se libertou, mas ele ainda vai ter que ter as Tem suas a reparação, né? Tem que reparar. aí. Então é isso. E assim nós acabamos mais esse capítulo 18. Vamos partir aí para a semana que vem, no 19. Isso. Né? E vamos E falar sobre os passes, né? isso, sobre passe. Esperamos que vocês estejam acompanhando, interessados no estudo, assim como sempre nós estamos, e que possamos, então, estar juntos na semana que vem. Né, Se Thelma? Deus Que quiser. estejamos juntos com Jesus. Com certeza estaremos juntos e animados para estarmos chegando ao final do nosso livro, né? Livro que trouxe uma grande reflexão aí, acredito que vamos lembrar por muito tempo essas lições de André Luiz, né? Exatamente, porque a questão da obsessão é o tempo todo, o dia todo, porque nós estamos envolvidos com todo esse plano espiritual em volta de nós. Então, tudo vai depender daquilo que está na nossa mente, no nosso coração, das nossas emanações, né? E que Isso mesmo. possamos estar vigilantes aí. Até lá, Márcia. Até a semana que vem, amigos. Fiquem com Deus. Que assim possa ser. Até lá, Thelma. Até lá.